Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado da soja, que teve um dia positivo hoje, uma finalização, aliás, uma finalização que acabou surpreendendo diante dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Altas aí em torno de 9, 10, até 12 pontos nos principais vencimentos. E para nos ajudar a entender o que motivou essa alta lá em Chicago, a gente convidou o Mário Mariano. O Mário Mariano, ele é diretor comercial da AgroSoia, da Novo Rumo Novo Rumo Commodities. Está aqui o Mário com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez aí com a gente. Mário, o relatório do USDA trouxe aí uma produção surpreendente nos Estados Unidos, uma produtividade muito além daquela que o mercado esperava, inclusive. E ainda assim, o mercado reagiu de forma positiva. O que aconteceu, Mário? Boa tarde, Alexander, aos amigos do campo, e de fato tivemos um dia bastante movimentado hoje na Bolsa de Chicago. Os movimentos, eles foram bem plurais por conta do relatório USDA, que indicou um rendimento muito acima do estimado pelo mercado, que apostava em torno de 51 bushels por acre, e o USDA disse que não, vai ser maior, 53,3 bushels por acre. Obviamente, isso eleva a produção para patamares aí bastante maiores do que o próprio mercado esperava, mas também houveram algumas compensações, né? O volume de exportações estimado pelo governo agora está maior em 2 milhões de toneladas, atingindo aí provavelmente 57,8, talvez 58 milhões de toneladas. Também aumentaram em 0,5 milhão de toneladas no esmagamento para 59,3. A produção aumentou bastante significativamente, né, de 96,7 milhões da última safra para 120 milhões e 400. Então isso acaba criando um impacto grande que no primeiro momento, de fato, derrubou os preços na bolsa. A soja caiu 5, 6 centavos de imediato, mas foi construindo compras através de fundos de commodities, e esse é o principal fator. Os fundos voltaram a fazer compras aí em torno de 7 mil contratos para grãos, no caso da soja, e mais 7 mil contratos no mercado de óleo. Então, essa compra inesperada acabou empurrando o mercado, onde atingiu preços aí médios dos gráficos, né? E acabou trazendo novas compras. Portanto, inclusive, até é bom considerar nesse momento, Alexander, o preço de fechamento hoje de $8,83 para o vencimento novembro é exatamente em cima do preço móvel de 50 dias, onde os fundos de investimentos tomam grandes decisões de compra ou de venda. Portanto, a partir de amanhã, o mercado de grãos tendo força para buscar preço maior que 8,83, 8,84, é possível que dê uma nova esticada buscando patamares aí de até $9,05 no curto prazo, considerando a leitura gráfica. Aí nós temos que aliar os fundamentos também, ok? Mário, então a motivação foi técnica para essa alta hoje, mas com que base os compradores viram soja barata no mercado, é isso? Boa pergunta, Alex, boa. O relatório USDA da manhã indicou que houveram mais compras nos Estados Unidos por parte dos chineses, né? Então, hoje pela manhã foram indicados 380 mil toneladas para a China e também para o país não revelado. Isso, na somatória, veja só que interessante, 380 mil toneladas indicadas hoje, mais 360, 6 navios aqui no Brasil, e mais 300 mil toneladas ontem nos Estados Unidos por parte da China. Então, a somatória entre as compras de ontem e hoje, no meu conhecimento, até onde chegaram informações para mim, 1.740.000 toneladas. Então, eu acho que essa queda que ocorreu por conta do relatório USDA nesta sessão foi exatamente o grande motivador para que os compradores comprassem produto mais barato, por conta, na minha avaliação, dessas novas compras que os chineses estão participando, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, dando a seguinte indicação: estamos aqui, qualquer baixa, chineses estarão comprando produto tanto nos Estados Unidos quanto fora dele. Detalhe, o produto brasileiro hoje, Alexander, está $30 por tonelada mais caro do que o americano. Se você começar a fazer uma comparação da demanda nos últimos dias, verá que tem volume muito maior de compra nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, portanto,
é bom continuar olhando, porque não só eu sei, como todos que conseguem fazer contas sobre a chegada do produto soja na China, verá que o Brasil está menos competitivo devido aos preços mais caros por conta da oferta mais restrita e também porque já vendeu bastante antecipadamente, ok? Quer dizer, quando os investidores viram a possibilidade da China continuar demandando, falaram, vamos aproveitar que a China vem aí com tudo. Mas a China vem aí com tudo mesmo, Mário? Tem motivo para isso? Na minha ótica, sim. A avaliação de demanda num curto prazo está toda ela sobre a oferta nos Estados Unidos, porque vem carregando estoques de passagem grandes. E não apenas este senão, mas também considerando que a fase daquele acordo, a fase 1 do acordo que foi feito em fevereiro deste ano não foi totalmente cumprido. Embora tenhamos visto nos últimos 30 dias grandes volumes negociados e registrados oficialmente nos Estados Unidos, mas ainda assim não atinge a totalidade de recursos acordado entre esses dois países. Isto, na minha opinião, mostra que, e por essa razão até que eu estou citando que o valor da soja brasileira, por ser menor nesse momento, fará com que os Estados Unidos seja a oferta do momento para os chineses. Então, eu acho que não tem muito onde fugir. Atualmente, nós, produto brasileiro, estamos vendidos aí da ordem de 92%, 93%. Então, acho que a oferta no Brasil vai ser bastante restrita e não é só porque somos um parceiro grande para os chineses, eles vão pagar preço muito maior daquele que está disponível em outras origens. Portanto, provavelmente os chineses continuarão demandando nos Estados Unidos, sim. E essa é uma grande oportunidade de novas compras na Bolsa de Chicago devido a essa queda pelo relatório USDA, Alexander. Daí você falou também que, olhando o gráfico, né, o próximo alvo, portanto, seria algo em torno de $9, um pouquinho acima disso. Isso já está pronto para acontecer? Isso já deve acontecer já nos próximos dias? Ou precisa de alguma informação nova aí para incrementar ou impulsionar esse número, Mário? A leitura gráfica ela serve para os investidores de curto prazo, aqueles que admitem posições compradas na expectativa de uma alta pela leitura de demanda ou outras forças, como moedas, por exemplo, exemplificando, e também para a decisão de médio prazo. Quando eu citei o número de 7 mil contratos comprados por parte de fundos, esses admitem posições compradas ou vendidas de longo prazo. E essa recomendação de atenção para a média móvel de 50 dias, que hoje fechou em 8,83, é o suficiente para dizer que existem forças, sim, de grandes investidores procurando se posicionar comprado e que poderá elevar os preços para patamares maiores. Dentro dessa leitura gráfica, uma vez rompido o patamar de 8,83, 8,84 dólares por bushel vencimento em novembro, ele terá uma força acumulada, podendo buscar entre 8 dólares e 95 a 9 dólares e 5 por bushel. Então, fica aí uma recomendação de força gráfica no mercado técnico, onde somam-se forças para compras e para vendas no período de curto prazo. Alexandre. Amanhã, então, vai ser um dia importante para ver se vai conseguir superar esses 8,83 ou avançar além dos 8,83, certo? Isso mesmo. Eu chamo a atenção exatamente para isso, que uma vez que aconteça uma força, por qualquer uma razão, daqui para diante, depois do relatório USDA e da construção de contratos na Bolsa de Chicago, ele poderá, sim, alavancar preços, podendo buscar na visão, na ótica, na leitura gráfica, até 9 dólares e 5 centavos no curto prazo. Esse curto prazo pode ser lido aí com um período de uma semana, 10 dias, coisa que valha, tá? Legal. Mário, entendido o mercado internacional, vamos olhar para o Brasil agora? O que tem aí no detalhe para ser analisado no Brasil? Você falou dessa diferença do preço da soja brasileira para a soja americana, 30 dólares por tonelada, não é pouco. Ainda assim, existe uma demanda acontecendo. Exato, nós temos visto aí uma demanda aquecida a nível de Brasil e que mostra, sim, uma quantidade de exportações bem significativa, né? A nível de... Vou interpretar com números aqui para você. Nível de Brasil, nós temos aí, segundo a ANEC, uma previsão de saídas em torno de 6 milhões e 700, talvez 7 milhões de toneladas ao longo do mês de agosto. Portanto, isso somado aos 70 milhões que já foram embarcados até o mês de julho,
nós já teríamos uma frente bastante ampla de saída de produtos, diminuindo os estoques de passagem e, portanto, provocando uma demanda acirrada por parte das indústrias que estão com preços bastante fortes para o óleo, né? E, portanto, estariam buscando esse estoque residual. Dentro desse cenário de demanda interna, não só para biodiesel, mas também o farelo para mercado interno e para exportação tem dado suporte para as indústrias trabalharem com uma procura maior por soja disponível. Portanto, 97,5%, 97% de vendas antecipadas. Eu estou sinalizando apenas o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil. E os 50,5%, talvez 51% já de vendas antecipadas da safra futura, já mostra que nós temos, portanto, um mercado andando com as próprias pernas devido a uma demanda que está forte para este país. Portanto, o mercado interno continua aquecido a nível de Brasil, tanto para a safra atual quanto para a futura, Alexandre. Agora, fazendo as contas aqui, um número me impressionou aqui. Se a gente, com a exportação de agosto, vai chegar nos 77 mil e, recentemente, a Conab aumentou a possibilidade de exportação do Brasil em 2 milhões de toneladas, e ainda assim a gente já está bem próximo disso, hein, Mário? 77, se eu não me engano, a Conab falou em 82 milhões, é isso? Exatamente. Temos para exportar mais 5 milhões nos próximos 4 meses aí? Eu concordo contigo, é esse o número matematicamente, é isso que nós temos que considerar, mas eu vou fazer um comentário aqui que estou ouvindo em termos de mercado internacional. Então, ouvi lá fora que aqui no Brasil já começaram a fazer o washout das exportações. Alguns amigos que frequentam essa bancada e até recentemente comentaram também nessas entrevistas do Notícias Agrícolas, indicando que alguns washouts já têm sido feitos aqui no Brasil, porque, como eu bem disse, e é evidente, esse encarecimento do produto brasileiro devido à oferta restrita, com relação aos preços americanos, da ordem de 30% maior aqui no Brasil, deverá trazer, sim, uma corrida nos próximos tempos aí. Eu não sei dizer e quantificar isso, mas provavelmente esses washouts, que é uma renegociação dos contratos de exportação para o mercado interno, poderá reduzir também o volume embarcado nos próximos meses. Mas nós vamos saber mais adiante quando tiver mais madura essa informação e mais popular. Nesse momento eu posso citar que é verdadeiro, o produto brasileiro, em termos de oferta, é bastante restrito, mas se aumentar esse volume de acordos de washout entre exportadores e mercado interno, esse volume poderá ser redirecionado para as indústrias brasileiras, Alexander. Se eu não me engano, foi a Bloomberg também que divulgou essa possibilidade de washout, mas não ficou claro se já estava acontecendo ou se era apenas uma possibilidade de acontecer. Mas, de qualquer forma, é uma forma de ajustar aí essa oferta à demanda que a gente tem ainda, né, Mário? Exatamente. É bem tradicional que, em algum momento, não só no Brasil, mas em vários países, nós vimos com mais frequência, ou ouvimos mais frequentemente, nos Estados Unidos, os chineses fazendo cancelamentos de compras naquele país e buscando o produto mais barato em outra origem. Então, acho que é factível. O mercado industrial brasileiro, como eu disse, está muito forte, os preços do óleo nas indústrias está muito procurado, o mercado de farelo também muito demandado, por conta, óbvio, da exportação de carnes do Brasil. Então, isso traz, sim, uma grande possibilidade nos próximos meses de encontrarmos aí esses acordos de não embarcar produto para exportação e devolver para o mercado interno por razões comerciais. Agora, eu não estou dizendo que isso vai acontecer em quantidade suficiente para mudar a tendência, mas estou dando uma informação para que conectemos as novas informações daqui para frente para tomar uma decisão sobre compras e vendas, Alexandre. E principalmente o que vai ser importado, né? A gente já viu números aqui de até a possibilidade de importação de 2 milhões de toneladas. Começamos falando de 400 mil, depois falando de 800 mil, já teve gente falando de 1 milhão de toneladas, e agora a gente chegou a ouvir 2 milhões de toneladas. Enfim, dependendo do andamento desses washouts, isso vai ser balizado também, né, Mário?
É certo que isso ocorrerá. O dado sobre o produto brasileiro 30% mais caro do que o americano já é uma referência de informação sobre um produto que, ao invés de exportação, pode voltar para o mercado interno, porque tem poder de comercialização nas indústrias. Sim. Agora, no nosso último encontro aqui, coisa de 15 dias atrás, eu havia comentado que ouvimos muito importação de fábricas ali no sul do país, verdade. Rio Grande, Santa Catarina, parte até do Paraná, buscando produto, né, no Mercosul, sobretudo do Paraguai, e isso já estaria trazendo volumes da ordem de 300, 350 mil toneladas. E com o encarecimento do produto brasileiro, é muito provável que isso ocorrerá. Mas eu quero fazer uma parte novamente. Hoje nós tivemos uma valorização do dólar, portanto, uma desvalorização do real, que ao longo do dia chegou a quase 2%. Acaba também criando um impedimento de fazer importações da América do Sul, porque a nossa moeda encarecida também impede de fazer compras, e se essas compras forem vigorosas, como está sendo indicada, o argentino não tem grandes volumes para vender para o Brasil, o Paraguai também não, porque esses também são grandes vendedores para exportação, exceção feita o Paraguai. Todavia, o produto argentino tem saído em grandes volumes na exportação por farelo, e talvez os estoques deles não sejam suficientemente grandes para atender o Brasil. Mas ainda assim, caso seja, imaginando que o dólar a 5,40, 5,45, 5,50, será que é o suficiente para atender as indústrias do Centro-Oeste? Talvez este frete que levaria essa mercadoria da Argentina, do Paraguai, não seja o suficientemente baixo ou atenderia pouco essa demanda. Então, provavelmente as importações ficam restritas à região sul do país, Alexander. E mais do que nunca, os washouts podem ser a ferramenta a ser utilizada, né? Exatamente. É bom ficar atento também neste instrumento que poderá redirecionar estoques de alguns estados do Centro-Oeste para o mercado interno do que para exportação. Ô Mário, só para quem não está familiarizado com essa questão de washout, não se trata de quebra de contrato, não é nada disso, é uma recompra só, né? Normal, uma coisa normal para o mercado, certo? Certo. Eu vou voltar ao tempo e não com muita propriedade atual, porque quando eu trabalhei na exportação, o Banco Central ele obrigava a parte brasileira a internacionalizar o ganho do washout. Em outras palavras, se nós estamos acordados para exportar um grão brasileiro, eu não posso simplesmente fazer um acordo com aquela empresa importadora sem trazer um benefício para o país. Então, aqui eu quero dizer que, salvo alterações do passado para o presente, para que haja um cancelamento de venda de produto brasileiro, qualquer que o seja, qualquer que o fosse, deverá trazer benefício para o país, tem que deixar um pedágio, tem que deixar um crédito no país. Então, se eu vendi para você um soja e não quero mais entregar para você, me paga um bônus aqui, deixa um crédito aqui no país, e aí o Brasil vai considerar cancelado esse contrato. Portanto, Alexandre, se hoje nós tivermos que cancelar alguma exportação brasileira, será em benefício do Brasil. E esse produto será repassado internamente para as indústrias, ok? Ficou claro essa referência? Perfeito. Até porque quando se negociou soja lá atrás, se negociou abaixo de R$100. Hoje a gente está falando de uma soja quase 130, né, Mário? Então vamos a essa referência. Digamos que eu comprei de você a R$100 e você me diz, Mariano, eu não quero mais vender para ti, eu vou recomprar esse seu produto, eu te pago 110, ou 130 mesmo que você considerou. Eu digo, tá bom, então dá esses 130 aí e eu repasso uma multa para o país. O país fica credor, então ele receberá um dinheiro pelo cancelamento do nosso acordo antigo e, portanto, passa a não sair mais o produto do país. Então, é essa a recomendação de lucro que o país precisa ter. Do contrário, o Banco Central não aceita e, portanto, não se cancela um contrato. Tem que haver um crédito, é como se fosse um pedágio, na minha linguagem, para que o país entenda que foi cancelado um contrato, ok? Muito bem, mais uma aula com Mário Mariano. Meu caro Mário, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos, enfim.
Agora ficou claro entender a motivação aí do mercado, porque quando a gente viu o relatório do USDA trazendo números mais altos, a situação de produtividade lá melhorando extremamente melhor do que no relatório anterior, e o mercado reagindo positivamente, todo mundo ficou meio, sem saber o que estava acontecendo. Enfim, suas explicações foram perfeitas. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez e volto sempre, Mário. Sempre bom estar com você, com todos os seus amigos. Até um próximo encontro. Bom estar com você. Valeu. Um abraço. Grande abraço. Mariano. Tá aí, Mário Mariano, conversando aqui com a gente, trazendo os detalhes, do dia, principalmente dessa movimentação positiva da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como o mercado acabou encerrando no dia de hoje. De olho na tela, a gente tem a soja para agosto, $8,90 por bushel, subindo 12,5 pontos. Para setembro, $8,80, 10 pontos de alto. Novembro, $8,83 por bushel, e é esse número que o Mário se referia, que é a média móvel de 50 dias, e, portanto, se ele for rompido amanhã, se for superado amanhã, pode buscar os $9, 9,5 é o novo alvo aí, portanto, do mercado. E o janeiro encerrando a $8,87 por bushel, também com alta de 8 pontos mais 75. Vamos ao milho. Também teve um dia positivo. O milho, a mesma toada. Chicago trouxe números diferentes aí, mas dentro da expectativa do que o mercado estava prevendo, e, portanto, ele teve um encerramento positivo aí. Setembro, $3,14 por bushel, 3 de alta. Dezembro, 3,27, 3,75 de elevação. Março, $3,38 por bushel, 3,5 de elevação. E o maio, $3,46 por bushel, 3 pontos mais 25. São os números do milho. Vamos ao trigo. Na contramão do que aconteceu com soja e milho, o trigo encerrou no vermelho. Setembro, $4,91, 3,75 de queda. A mesma queda para dezembro, que fechou a $5 por bushel. O março, $5,07, queda de 3,5. E o maio, $5,12, queda de 3 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje, portanto, do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.